Jornal Mundo da Expressão, dia 28 de novembro de 2015. Com o jornalista Norton e professor Adílio, geógrafo e antropólogo. Com o tema de hoje, Administração, parte 2. Boa noite. Um prazer imenso mais uma vez estar na segunda parte da administração. A primeira foi abordada sobre a macroização, a minimização, né? E hoje nós vamos falar na parte 2 sobre a administração. Eu vou fazer a segunda pergunta para você fazer a introdução para que você possa formar, discorrer, né, sobre os conceitos administrativos. Desde que o mundo é o mundo e foi criados grandes impérios, grandes estruturas, isso supõe uma coisa: conhecimento. E significa que um determinado grupo sempre foi possuidor de um determinado nível de conhecimento. E poderíamos traduzir assim, que esse determinado conhecimento fazia uma diferença enorme, que poderíamos caracterizar como uma administração. Eu gostaria que você fizesse uma analogia histórica para mim, em diversos parâmetros, o que seria hoje no mundo moderno e no mundo antigo. O que do mundo antigo e do mundo moderno resultou nesse processo de administração hoje? O que foi aprendido com o passado, com o presente hoje? O próprio Auguste Comte, quando ele abordou o sistema positivista, ele falou que a reestruturar. A administração, ela nunca é parada, ela sempre modifica desde os primórdios. O homem, ao sair da sua natureza dentro da caverna, ou outro lugar, que seja, ele começou a utilizar o objeto para poder sobreviver, e dentro da cadeia alimentar ele passou a ser, estou falando como antropólogo, ele passou a ser predador da matéria, mas ao mesmo tempo ele é a matéria. Na medida que eles começaram a ter conhecimento de como operar a matéria, e ele também como matéria, que os conhecimentos, que muita gente pensa que o conhecimento não é patrimônio. É um patrimônio, sim. É um investimento nas relações humanas. É um investimento que é o principal, que é o conhecimento. Sim, mas assim, em termos antropológicos, a pergunta que eu faço para você, você isolou bem o objeto, o ser humano, a matéria. Mas quais foram os instrumentos... não, todos são matérias. Não, eu estou dizendo para você, quais são os instrumentos básicos de gerenciamento da matéria naquela determinada fase histórica antiga que pudesse dar um diferenciamento em relação aos outros? Então, quando uma tribo, eu falei na vez passada, quando uma tribo começou a ter uma produção no espaço vital dele, uma certa atividade, aumentou-se mais com outra tribo, formando os clãs. Dos clãs começaram a perceber como é que cada um vai fazer sua ação, seu trabalho, para poder organizar aquele espaço vital deles. Ao organizar, que nós falamos quando falamos da autarquia, formou-se autarquias com uma organização para produzir um bem-estar para aquele clã. Certo. A partir daquele clã, outros clãs também tiveram. Só que um clã fazia uma coisa, outro clã fazia outro produto, outro tinha outras atividades. Para ficar melhor, um outro se juntaram, fizeram a união patrilinear ou matrilinear e começaram a formar as atividades chamado dinástica. Começou a aparecer a dinastia.
a dinastia, ela tinha um grupo que era ligado patriarcal, que era outro grupo, que não sabia o que o outro grupo fazia. Houve uma divisão de condições de bens e obrigações. Então, um tinha bens e obrigações. Obrigações, direitos e obrigações, que envolvia bens materiais, ou seja, objetos, tanto pela formação do capital humano, que é o conhecimento, que através do conhecimento ia conseguindo mais cultura. Começou a aparecer a agricultura, a suinocultura, e foi se especializando nisso. E tinha famílias que controlavam tal coisa. Aí começou essa família a fazer troca com outra família. Começou a fazer umas trocas entre eles. E eles começaram nessa troca, começou a aparecer uma coisa chamada lucro. O lucro. E essas famílias que começaram a ter mais lucro, começou a ganhar poder e assumir a dinastia. É quem tinha mais dinheiro assumia a dinastia. Sim, mas assim, supõe então, para se ganhar o lucro, supõe conhecimento. Quer dizer que dentro de uma determinada tinha então, essa dinastia, quando aumentava mais a população, ficava embaixo do topo, a população ficava sem o conhecimento dessa dinastia. Então criou uma autarquia superior que tinha o conhecimento de como agir bens e obrigações dentro do objeto. Dizer que essa autarquia ela isolou então a maioria do conhecimento. Isolou porque só a classe, a parte de cima, do topo, é que tinha os conhecimentos dos bens e das obrigações. Os bens e obrigações. E a massa embaixo só entrava com o produto, a cultura que ele tinha. A cultura de plantar soja, de arroz, feijão, no caso da China, bastante arroz. No caso, no Egito é o exemplo clássico de uma boa administração. E quais os princípios básicos que você acha que eles poderiam ter aplicado para organizar toda essa estrutura, essa coesão? Né? Tudo, como eu disse na maximalização e minimização, tudo o povo tem que ter a quantidade necessária para sobreviver. Na medida que esse administrador, ou seja, da dinastia, não conseguiria organizar tal coisa, entrava a outra dinastia que começava a ficar mais rica. Então alterava a dinastia. A dinastia Ming, a dinastia X, a dinastia Y. E alterando. E alterando no Egito a mesma coisa. Nófris I, depois entrou outros, foi fazendo porque aparecia outro conjunto de pessoas que conseguiram aumentar a produção dele, que tinham dinheiro. Ou seja, que tinham o direito. Mais direito que obrigações. Mas suponho que tinha uma ferramenta, instrumento de conhecimento. Exato. É receita, aí entra a contabilidade. A administração não vive com a contabilidade, sem a contabilidade. O conhecimento de contabilidade é necessário para a administração, porque ela projeta um ganho futuro do objeto. O Egito destacou bem nessa organização? Destacou. Tanto que eles ficaram 7.000 anos no poder. 7.000 anos. 7.000 anos no poder. E matou a fome dos povos lá. Tanto que o pessoal ia lá para matar, porque lá no deserto do Saara, lá na Arábia Saudita, lá, aquele pessoal lá que nem existia, essas tribos de Judá, você sabe que isso é o fenício. Então, você sabe aí da web que eu sou fenício. Então, antes de aparecer as turmas, nossos antepassados já negociavam. Nós começamos a fazer a chamada globalização do objeto e do conhecimento.
Levaram tudo para o Egito primeiro, para eles terem conhecimento. Formaram vários conhecimentos, eles gostavam. A gente levaram objetos. O levaram, Egito já tinha o conhecimento. mas o objeto que a gente pensa é o conhecimento também. Porque muita gente confunde, aqui no Brasil, acha que o cara não lendo, um cara com livro embaixo do livro, embaixo aqui, é um cara preguiçoso. É confuso, é difícil viver numa sociedade onde achar que a pessoa que estuda, porque tem que estudar. Esse é o capital humano, que é o mais essencial para... Mas colocando hoje nos termos modernos, hoje em termos de administração, hoje quais as princípios básicos que regem hoje toda a organização social? A organização, vou começar de novo, ela, no conceito antropológico, ela não tem subjetividade. Ou seja, não tem subjetividade. Isso é a grande dificuldade. Você não pode entrar no reino das emoções. Senão você vai ter que contabilizar aquela emoção sua. Você vai gastar, por exemplo, com um sorvete. Você tem que contabilizar. Na história, conheça a ti mesmo, está lá. Mas esqueceram de falar, administra-se a si mesmo. Que na hora que você se administra, você começa a ter o conceito de direito e obrigações. O indivíduo, na hora que ele vê os direitos e obrigações, se ele não souber utilizar a sua própria administração, ele vai ficar perdido nos reinos das emoções. Certo. Aí vira um objeto descontrolado. Aí não sabe para onde vai. Aí perde a razão, que o Pascoal, que infelizmente ele não falou. Aquilo que eu falei na primeira vez do Pascoal, eu fui um pouco na emoção. Ele não era. Ele foi um pé de chumbo. Não quis falar que ele é o pai da administração e ele é o pai da contabilidade moderna. Meu pai da contabilidade moderna. Contabilidade moderna, que ele fala, busca a razão. Como é que é? A razão. O coração tem razão, que a própria razão se conhece. Isso, aí a metafísica. A metafísica que o pessoal aí fala de fenomenologia, existencialismo, etc, etc. Essa é a razão de Pascal. É a razão da contabilidade. O pai dele era contador. Tanto que não deixou ele estudar filosofia. Ele sabia de toda a vida pregressa, um contador sabe toda a vida pregressa da igreja, da época. Ele podia falar, o Descartes falou, fala o seu método que eu aprendi com você e desmascara essa igreja. O destino da mão estava na mão dos dois. O Pascoal, o pé de chumbo, me desculpe, mas o Pascoal, ele falou assim, eu não vou não, porque aí o que acontece? Aí vem as emoções. Por isso que ele quis dizer, o coração, porque tem minha família. No caso de um Estado, na administração, quando você pega a razão, você não pode colocar emoção. Imagina os Estados Unidos abrir para todo mundo entrar lá. Já tem um considerável. Então imagina entrar toda a África aqui no Brasil. Dá para entrar? Dá para agir com emoção? A administração nossa não. Nenhum lugar dá para fazer isso. Dá para fazer um banco mundial que controla uma única moeda só, que não depende dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm o controle do dólar. O Banco Mundial, ele tinha que ter uma moeda e uma moeda que estabelecesse a troca, não os Estados Unidos.
em nenhum país. O certo é isso. Mas, infelizmente, o Banco Mundial, ele sabe disso. Sim, mas só fazer uma pergunta assim para você. O Blaise Pascal, ele dominava o pai da administração. A contabilidade. Contabilidade. Diversos fatores. Tanto que ele inventou a maquininha lá. Só um negócio assim. Dado que ele era o pai da administração, ele conhecia toda uma da contabilidade. E a família dele era muito ligada. Ele não soube administrar. Era ligada à aristocracia francesa, diversos fatores impediu. Mas, queira ou não queira, o método dele depois, moderno, ficou democratizado. Você concorda comigo? Ficou com os 3 advogados. Os 3 advogados da Revolução Francesa. Napoleão, Danton, Robespierre. Com a ajuda de uma contadora chamada Anne Lucille, ou Lucille Desmoratz, casada com um jornalista chamado Camille Desmoliers, francês. Então eles começaram a notar que o Pascal, quando lançou o livro dele, Penses, esse livro aqui, ó, esse livro Penses, ele é inteiramente contábil na emoção. Você não pode divertir demais, senão você se perde, rapaz. O homem geômetra, ele fica só olhando o dinheiro. O homem da finura, ele sabe gastar o dinheiro. E sabe viver com qualidade. Isso que ele quis dizer. Certo? E essas 3 pessoas, você acha que foram fundamentais o destino da humanidade está na mão do Pascal e do... Por isso que os dois falaram assim, ó, você tem, o objeto tem que ser conhecido. O Descartes falou, o que o Descartes falou? O Descartes qualquer subjetividade. Por que ele falou qualquer subjetividade? Porque ele viu que o Pascal, tanto ele como o Pascal, no caso do Descartes, dedutivo. No caso do dedutivo é positivo. No caso do Pascal, negativo. Ou seja, despesa e receita. Os dois juntaram juntos e eles se juntaram e fizeram... Não, o René fez individual. Né? Individual. Só que o René aprendeu com ele e levou para a Suécia. Que lá a Suécia hoje os países escandinavos, assim, cadê esse método que o Descartes aprendeu? Mas esse método está muitos anos na mão da igreja? Então, a partir de que, na hora que a igreja apossou do conhecimento do Pascal e queimou o livro, pense, que você vai olhando aqui, todo o processo, o pessoal é metafísica. Meu filho, vocês estão enganados. Pascal não era metafísica, ele era objetivo, na razão. Esse negócio, ele falou, a razão de discriminação por causa da família dele, não soube administrar. A contabilidade é um instrumento para administração. Certo. Quer dizer que nos tempos modernos, hoje, o que é aplicável então em termos administrativos tem essa concepção do Pascal e tudo mais? Do Pascal foi, mas só que veio a Camille, a Anne Lucille, desculpe, foi casado com Camille, em 1760, veio o Napoleão, que é advogado, sabia também de contabilidade e administração, veio também o Danton, também advogado, que sabia toda da administração, porque o advogado ele estuda administração, contabilidade, várias ações para fazer a causa. Divide, né? Então você tem advogados, então eu tenho que aprender isso aí, uma parte. Eu comecei a fazer o curso de direito, mas não deu para fazer. Então você tem um processo geral, eu passei em 4º lugar. Você tem todo um processo que entra receita e despesa. Administra a ti mesmo. Se você coloca a sua receita, você ganha 2.000. Vamos colocar aí, R$1.000.
É a receita sua, seu salário. R$1.000. São R$1.000. Espera um pouquinho, a chave tá. Agora complicou. É isso aí. Obrigado, viu, não? Obrigado, não. Então, o sujeito, na hora que começa a fazer o processo de contabilidade de si mesmo e administrar a si mesmo, porque a contabilidade é só um instrumento para receita e despesa. Você tem que saber a receita, quanto você ganha? R$1.000. Se você pagar aluguel, quanto você vai pagar de aluguel? Depende do lugar, custo de vida. Depende do que ela vai cobrar. Se não é tal lugar, aí é o custo, vai pagar, vou colocar aí R$200. Sobrou quanto pra você? Sobrou já não sobra. R$800. R$800. Aí você vai gastar 3 comida. Ficou? R$500 para você. Vai dar 500. 300 mais 200, 500. Até aí você está na razão. Aí você resolve fazer um churrasco. Mas já pesa um pouco. Fazer um churrasco aí que você vai gastar R$200. Ficou 700. Sobrou quanto pra você? Já sobrou pouco já. É R$300. Aí você resolve fazer uma brincadeirinha, vou lá no teatro, cinema, pagar R$50. Então, aí eu vou fazer uma gracinha aí, qualquer uma, na minha emoção. Aí eu chego no final do mês, a minha emoção é muito maior, a minha metafísica, o meu pensamento metafísico vai para as cucuias e começa a pedir para todo jeito, otimismo. Vamos lá, eu vou conseguir ganhar. Eu vou fazer isso, aí ele entra num crédito. O que é um crédito? Vai lá no banco, o banco fala assim, quanto você ganha mesmo? Aí ele vai, eu estou devendo, aí ele entra eu empresto você R$2.000 para você pagar a conta, vou cobrar 10% seu, tá? Por mês. Quanto de 1.000, quanto ele foi? Já aumenta um pouco, né? Foi para 900. E R$100, e o que ele vai fazer depois com R$100? Me diz aí, o salário mínimo brasileiro, isso que é maximização do salário brasileiro. A maximização do salário brasileiro. A maximização é isso, você não consegue, a produção, o dinheiro não consegue comprar a necessidade básica do seu objeto, que é você mesmo. Que é eu mesmo na história. Você é o objeto. As pessoas acham que estão administrando o objeto, mas ele é o próprio objeto. Ele é o próprio objeto. Porque eu olho para você, você vai trabalhar para mim, você vai gerar dinheiro, capital. Entendeu? O processo, quando você usa maximização, e sem a pessoa só dando um mínimo de salário para um povo, e aumentando preços, e aumentando a despesa através do CPMF que está aí lançando, aumento de juro. Vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, o país, a administração, ela tem que saber administrar conflitos. E não pode ficar no ramo das emoções, senão vai dar o clientelismo que tem hoje aí. Nós temos pessoas incapacitadas na contabilidade da firma, que não sabem nem que é direito, vai lá só para assinar papel. Você sabe de casos disso aí. Que o cara coloca o paletó só para assinar, o político vai lá só para assinar. Uma administração que já veio muito tempo assim no Brasil. Uma contabilidade que o cara, só um lá sabe que faz, e tem uns contadores aí que faz as falcatruas. E agora é a vez, era a justiça, da outra vez eu falei da justiça. Agora é a vez da Receita Federal
buscar despesa e receita e no livro diário de cada empresa que está investido no Guatieres, ele pagou, mas tem as outras empresas que eram também junto com ele, que prestavam serviço para eles. Certo. Então, se for fazer uma ligação, é impossível não fazer. É hora da Receita Federal agora. A Justiça está recuperando a moral dela. Cara, a gente passa, vai dando mostras disso. Está mostrando que é independente, mostrou que é independente do Senado, é um poder. Mas antes estava confuso, não é? Estava um pouco confuso, mas melhorou. Por isso que o conflito até é bom. Tem que saber, tem que saber no conflito que nasce uma administração melhor. Só que tem que saber os instrumentos certinho. Tem que saber os instrumentos, como é Se que se continuar com o clientelismo, com a oligarquia, que só quer manter a maximização da mão de obra para vender para o exterior, nós vamos ficar passando fome. É difícil, né, com essa nova administração velha, né? Então, o que tem que regir, então? A administração retrógrada no Brasil? Ela foi comandada assim. Na França, na hora que o Pascal apresentou, ele falou assim, você meu pai é contador, é contador do Richelieu, que é o bispo principal da Santa Inquisição. Cargo importante na época, né? Então sabia de toda a possessão dos senhores feudais, das pessoas que tinham terra, da aristocracia, sabia de todas as condições de todos os padres, como é que viviam, de onde entrava e saía o dinheiro da igreja. A igreja começou a fazer escola de administração, manteve a escola de administração até aparecer a Revolução Francesa, com esse pessoal, com a Anne Lucille e casado com Camille de Mons, em 1760, que foram os instrumentos da contabilidade dos 3 advogados que sabiam de administração, que viram que ia muito dinheiro e falou, vamos fazer um Estado laico, porque tem que gerar receita. E eles estão com muita receita, sempre recebendo, sempre sugando o povo. Por isso que aconteceu a Revolução, porque não é por causa de modos de produção. É uma questão de receita, ó. Foi uma questão de contabilidade. De receita. Aí o Estado tornou-se laico. Aí sim, porque agora está faltando o papel da imprensa. Os jornais não pagam, a revista não paga imposto, só paga um imposto mínimo, paga luz, etc, mas não paga o lucro líquido, patrimônio líquido, lá, que surgiu lá. Você está falando da França, né? Não, aqui no Brasil, lá paga. A igreja paga, todo mundo paga. Por isso que lá não tem catolicismo, o pessoal não vai para lá. E que houve uma mudança na contabilidade para os franceses. Os franceses perceberam isso aí tarde, porque a Holanda com o Baruch, que também falou assim, não, o que ele falou? Você falou do Baruch, né? Já falei sobre o Baruch. O que ele falou? Ele falou vários assuntos que você precisa focar, o que poderia. Mas o que ele falou? Ele falou vários assuntos, mas eu gostaria que você tivesse falado. Ele falou assim que não, a terra é primeira natureza, nós somos predadores. Predadores. Que queremos o ouro. Queremos o ouro, né? Queremos o ouro. Objetos. E os objetos. Os objetos. E os objetos, não, a primeira. No caso dele, ele falou primeiro, nós somos a primeira, nós somos inconsequentes, nós somos o maior predador. Ele confundiu o Baruch, ele confundiu, ele falou, não pode ter as afeições. O Descartes falou, não pode se divertir demais. Aí veio o Voltaire e acabou com ele falando que ele era um
Então o que aconteceu? Encobriu mais o método Pascal. Aí veio o Conte, escondeu mais um pouquinho. Aí veio o Descartes, continuou com o método dedutivo, que materializou. Aí o pessoal fala, a emoção no coração, não tem nada disso. Porque o barulho falou, não pode ter emoções. Mas as pessoas estavam numa determinada época histórica deles com consciências diferentes. Né? Só que o Pascal foi arrogante, porque ele falou assim, na última vez, ele falou assim, posso aprender? Ele sempre ficava assim, posso aprender, pai? Posso aprender filosofia? Posso aprender? O cara fala, o Descartes, grande debate que teve com o Descartes, falou, Descartes fala desse método e coloca toda a discriminação das contas gastas, despendidas dessa igreja que está batendo na gente. Quem aprendeu isso foi o padre Lutero, que formou outra religião, e o Calvin, que formou outra religião. Descobriu o método? Continuou o mesmo método, porque só a igreja começou a ficar sabendo até a Revolução Francesa. Quer dizer que a Revolução Francesa veio descortinar um conhecimento que estava fechado? Estava fechado. Estava só com os reis, e os reis ficavam lá com o contábil, e a igreja controlava a parte contábil. Então, é por isso que houve a Contra-Reforma, que já pegaram o método de Pascal. A Contra-Reforma, eles já vieram, falaram, não é assim. Mas Pascal não tem nenhum escrito sobre o Pense. O Pense é um conjunto. O conjunto de ideias, por exemplo, se eu pegar aqui, ó. Ele vai pegar. Porque o pessoal coloca ele como místico, ele não é místico. Ele não é também metafísico, ele falou o objeto. Mas também não era antirreligioso. Hã? Mas também não era antirreligioso. Não, ele era cristão. Porque ele foi convertido, porque senão rolava a cabeça dele. Porque ele podia sair com dinheiro, ele tinha tanto dinheiro, que ele podia pegar a família e ir com o Descartes. O Descartes chamou ele. Nós podemos mudar o mundo. Você com o método mostrar que esse processo todo tem aí. Ele teve que vir Napoleão, depois tem que vir a Camille, o Camille, e vinha a Ânimos. Para mostrar essa estrutura de... Um jornalista, o Camille, que é advogado também. Camille casou com a Anne Lucille. A Anne Lucille, que era contadora da parte do rei. Era contadora da parte do rei. Então ela também sabia esse método de obrigações e despesas. Então ela sabia desse processo. Aí mostrou para o Napoleão, para os outros, falou, mas é assim mesmo? Eles estão fazendo isso com a gente, passando fome, a Maria Antonieta comandando a gente comer broa. O povo passando, o Brasil está passando fome, e estão mandando a gente, ainda gerando mais desemprego, pagando 12% de juros. Uma política externa que não aumenta o imposto de exportação para deixar a Petrobras, que fica nessa administração clientelista e não vê que... Quem diz que a Petrobras é nossa? Hugo Chávez, não sou favorável a Hugo Chávez. Hugo Chávez pegou a gasolina, foi a R$1, ou seja, diminuiu o custo da empresa. Diminui o custo do produto. Mas aqui eles só querem saber só de receita, querem fazer o CPMF. Agora os estados querem aumentar a alíquota. Então eles ficam inventando receitas, só receitas. Não é receita. E a classe média, a classe A, B, que estão aí, vai perdendo poder de compra também. A classe lá embaixo já está desempregada, vai aumentar a recessão. Já não contabiliza mais. Não dá, porque não tem receita, não tem, eles só ficam pensando em receita. Está errado. A fiscalização fica só na receita. Ela tem medo do fisco. O cara ganha 1.500, então ele paga certinho, mas olha que vai numa grande empresa, eles não têm paciência de ver o diário e pegar o fio da meada e onde é que lá no início eles querem sempre cobrar. Então cobra o imposto final, é mais fácil.
Muito mais fácil chegar a fazer uma alíquota do final de todo o A administração produto. pública do Brasil está errada. Não, a contabilidade, a parte contábil. O contábil do país está errado. O custo é um crédito negativo. Nós temos uma geração de créditos negativos. Crédito negativo. Uma pessoa, um especulador, chega aqui, pega um juro de 12%. Tem uma inflação lá na Dubai de 0,002%. A pessoa vem aqui aplicando imposto no Petrobras, ganha um dinheiro danado, volta lá em um ano, se é 12%, em um ano ele vai ganhar quanto? 11, ele aplicou 1 milhão, ele vai ganhar 9 milhões, ele vai levar para o país dele e construir Dubai. Ou vai emprestar um banco mundial, por exemplo, um banco lá vai emprestar para cá, a gente tem que pagar um juro. Então o custo Brasil, se não mudar a política de contenção de despesa, não buscando receita. A despesa, ela tem que é a habilidade do administrador. Ele tem que ter gerentes administrativos com notoriedade, um corpo, não é uma escola formada para o gerenciamento da empresa. O Brasil tem que ser, como eu disse, tem que reservar 30% para o custo para o bem-estar dos idosos que estão chegando, tem que ver essa contabilidade. Mas acontece que a maioria dos impostos ganados no Brasil são para arcar com despesas do Congresso, do Judiciário e do Corpo. Não, isso não é. É para pagar o sistema de produção brasileiro, os empresários brasileiros não conseguem gerar receita, eles ficam buscando brechar. Os nossos contadores são brecheiros também. Uma brecha na conta, para poder desviar, para gerar lucro para a empresa, para não pagar imposto. Então eles ficam criando imposto, mas eles ficam, enquanto o contador vai e tentando, vamos tirar tal coisa, aí o cara fala assim, se for uma boa administração, ele vai saber, então ele tem que saber direitinho, o administrador, ele está lá, o administrador geral, tem outros, gerente de RH, gerente de produção, tem todo um processo, na hora que chega lá nele, ele tem que analisar a receita e despesa. Ou seja, receita e despesa. Para dar depois o balanço patrimonial da empresa. Aí quando vai chegar, eu pego aí quanto de energia gastou? Ah, você está gastando demais, então quanto imposto estou pagando? Aí só só faz. Então fica difícil o empresário, porque ele também fica, como é que eu vou pagar? Tudo isso, e eles colocam lá pessoas incompetentes para administrar o país. Que é o administrador geral. Hã? E é bastante pelo Já começou desde 2015. Quem tinha o controle da contabilidade? Quem formava a escola de administração aqui? A Igreja Católica. A Igreja Católica, ele tinha todo o processo de formação dos contadores brasileiros, que é na base dele. Aí vai falar assim, dá um jeitinho, engordando a igreja. Lá na França acabou com isso, dos outros países também. Nos Estados Unidos tem que mostrar, a igreja tem que mostrar, se o cidadão normal pedir, lá tem que mostrar. A contabilidade geral. Geral. Então altera de significativo de país para país. De país para país. No Brasil, o clientelismo, você vai lá, meu amigo vai lá só para assinar papel, um partido que só para assinar, vai fazer uma do partido, vai lá para outro lugar, só para assinar o famoso paletó de cadeira.
que o cara, o administrador só manda pro cara assinar, o cara nem olha. Eu quero é meu salário. Para eu gastar com o objeto. Aí a emoção. Aí que o Pascoal fala, se não tiver o controle das emoções. Certo. Se o controle das A razão perde. A razão perde. A razão perde, é isso. É. E a administração é um fator tão preponderante dentro de uma sociedade. É, o produto, o que é o produto? Quando a gente vê o produto, você é produto. Um produto que vai consumir um outro produto, um objeto que vai com outro objeto. Certo. Você é um objeto que vai ser, você vai ter direitos e obrigações. Obrigações. E depende do uso e costumes, aí fica complicado. Se complica. Porque foi dito aqui, quando chega lá, o parlamentar, o cidadão normal, como é república, é coisa do povo, não é coisa nem dos cabineiros que tem lá, nem das pessoas que estão lá agora fazendo essas falcatruas que tiveram, já não é de hoje, desde 1500. Então, desde 1500. Aqui hoje está mais numa dimensão maior, né? A dimensão sempre foi maior. Mais que essa está mais. Hoje eles estão colhendo o fruto de uma má administração. Agora tem que mudar a administração. É uma administração que tem que alta tecnocracia. A pessoa deu errado, ser mandado embora, não pode ter um funcionário público efetivo na administração, porque ela sempre tem que ter a formação de uma outra pessoa. Ele pode, deu resultado, mas um resultado para o povo, para a república. A república. Para não passar fome, que no Egito está passando fome agora. Está faltando dinheiro. Aí aumenta o quê? O custo. O que é o custo? O custo de manter a polícia e fazer isso, o custo para remédio, porque o cara fica doente, fica com estresse, não tem dinheiro para gastar, isso, fica triste, vai tomar pinga, vai usar droga, então aumenta o custo, isso é o custo das emoções. Isso que é o Pascoal falou, o custo das emoções. Aumenta, né? As emoções aumentam e as emoções ficam a flor da pele, e o cara fica nervoso, vai brigar com a mulher, vai vir uma bagunça geral. Dá um estruturamento na sociedade. Então o dinheiro no bolso é o ouro. O ouro sempre foi a base, que eu voltando para a antropologia, um foi trocando com o outro, daqui a pouco um vai ficando, formou um império, vários impérios, aí esses impérios começaram a formar força para manter lá o território, manter, e quem não podia entrar, é assim. É o território fechado, sempre foi, não houve o comércio, houve sim, os intermediários são globalizados. Os intermediários sempre foram globalizados. O capital volátil, volátil é globalizado, mas o capital produtivo não. Por isso que procura esse capital produtivo. É mais rendoso também, que rende mais. Né? Para o país. Para o país. No caso aqui, eles querem aliar a produção e minimização do lucro do banco, dos juros. Então você aumenta mais. Dificulta mais, né? Ixi. Dificulta de forma considerável. O valor monetário, ele é total de tal qual é o objeto e o produto feito. Se um produto é feito com corrupção, se ele é feito com as afeições, ele não vai sair um produto bem. Por isso que os países que conseguiram é quando conseguem fazer um produto sem afeições. Sem afeições. Sem afeições. Sabe que o trabalhador vai chegar lá, tem um RH, o RH tenta recuperar ele. O RH tenta recuperar ele. Mas só que a hora que o RH fala assim, não dá, já mandei ele para tal lugar, e ele não consegue, ele tem que ser mandado embora. Não tem afeição. Não tem afeição. Não pode ter.
Sim, é sem emoções. Sem emoções, senão entra. Ah, mas só que no caso público tem que ter. Isso que é o duro. O caso público já diferencia. Já diferencia, porque você tem que colocar o custo do bem-estar do idoso, E da coletividade. do doente, e etc, etc. Então o Estado tem que arrecadar. Então eles querem receber receita. Mas no nosso caso específico do Brasil, parece que ser atrativo é sempre de arrecadar mais, né? Arrecadar mais. E além disso, foi sempre a riqueza, sempre atrelado ao poder. Para poder. Ao poder administrativo. Poder Desde administrativo. 1500, quando veio a Seis Marias, já tinha que mandar dinheiro para Portugal. A Inconfidência Mineira foi por causa disso, por causa do ouro. As do ouro também. O ouro. Porque eles não queriam mandar ouro para lá, você acha que ele ia mandar ouro? Aí eles falavam liberdade, igualdade e fraternidade. Tentaram lançar Os fundamentos. os fundamentos que a França estava fazendo. E ia sair antes dos Estados Unidos. Não conseguiram. Não conseguiram. Então atrasou a oligarquia brasileira, que é baseada em clientelismo e no Fisiologismo, né? fisiologismo e no cara líder carismático, etc. Carismático. Emoção, aí o cara fica trabalhando nisso, nós estamos vencendo. Olha, eu vou fazer uma administração que é impecável, eu vou aplicar 300 milhões na escola. O cara não tem, ele não tem um feito lá, um plano. Não está a visão administrativa geral De que ele só bota a despesa. do despesa. E aí, então, a hora que vai procurar, a hora que vai prometendo, eles não Coisas têm. que não são possíveis de ser cumpridas. Lá, o alemão chega, ele não pergunta para você, que nem aqui. Por favor, senhor deputado, preciso construir uma casa. Tenta lá, eles falam assim, cadê o seu... Você viu o custo fez aquela obra lá? Quero ver se está atento. O senhor tem aí em mãos? O senhor tem em mãos para mostrar para mim? Porque geraram esse conceito de contabilidade. Conceito retrógrado, né? Não, no caso da Alemanha. No nosso, no caso de outros países. Ele chega lá e fala assim, eu quero ver a pauta sua. A pauta tem que estar o que a administração gastou. Não é só ficar pedindo favor, não, que nem no Brasil. Também então geral o custo mesmo, geral dela, né? Não cai na mesma situação nossa, o processo nosso. Da América Latina Da católica. América Latina católica. E outros países também, não é só católico. Você tem outros países que entram no sistema das emoções, tem que dar lucro para o empresário ou tem que dar lucro tem que manter o padrão de vida da República? Então a sociedade está retrógrada em termos administrativos, então. Nós temos bastante matéria-prima. Pode vir as multinacionais aqui, pode vir gerar maquinário que pode aumentar a produção. Se os Estados Unidos não fizerem, a China vai, hein? Vem pra cá. A China vem. Se os Estados Unidos manter essa politinha do Oriente Médio, eles vão perder a América Latina também. Perde bastante, hein? Porque se o Brasil juntar com a Rússia e a Índia e a China, quero saber onde vai os compras. Eles podem aumentar o preço do feijão e a Suécia vai vender avião pra caramba pra gente. Ficar reclamando. A coisa pior que aconteceu foi quando a Dilma fez isso. A repórter perguntou, vocês vão pagar avião? Por causa de um livro desse aqui, que veio falar que o Brasil, raízes do Brasil, que o Brasil é um país, a mentalidade, olha, a
tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas. Para quem? Para eles. Para quem estava aqui, tinha abundância. Abundância bastante. Abundância. Aí ele falou largamente com a sua tradição milenar. Que tradição milenar? Chegar lá e com a espada romana, com o cristianismo, juntou com o cristianismo, formou lá com os senhores lá que tinha terra, que meter espada, adotar o cristianismo, meter espada. Não tem nada a ver, né? E os judeus também foram lá e pegaram lá dos egípcios toda a administração. É uma coisa que eles dominaram bem, os egípcios. Os egípcios sabiam de tudo isso. Eles 7 mil de formas contábeis, né? Aí veio, o que aconteceu? O conhecimento era tão importante no Egito que os fenícios vendiam minha ascendência, chegava e vendia. Ó, eu tenho tal conhecimento, tem conhecimento de medicina que pode até curar a orelha, tá? Quando corta, faz isso aqui, ó, tá aqui, ó, o livro. E aí, o que Jesus fez? Aí, para uma medicina para aquilo lá é um milagre. Uma medicina bem avançada, né? Uma medicina avançada. Aí, falando que Moisés foi lá e copiou. Nós perdemos, os fenícios se perderam, porque eles eram navegantes, deixavam as mulheres lá. E as mulheres não tinham homens. Infelizmente, os judeus chavecaram, desculpa a expressão. E falou, onde está o ouro dos fenícios? Que nós íamos lá e vendia conhecimento, tanto que eles fizeram a maior biblioteca. Na hora que o Egito perdeu, a Cleópatra foi lá para não deixar nada escrito por escrito e queimou. Uma toda. Aí chegou um sujeito também, a Santa Inquisição, queimou o livro. Queima-se tudo que era contrário, falasse sobre administração, contra ela, contra esse, queimava. Aí chega um cara desse aqui, ó, um Hitler na vida. Vou mostrar a foto dele aqui. Aqui, ó. Um Hitler, olha só a cara de sádico masoquista. Fala com uma produção enorme com a indústria pujante. Pujante mesmo. Que veio uma administração dos gols da Primeira Guerra que forçou eles pagaram, formando desemprego, e surgiu esse sujeito aqui, que queimou também os livros, todo o conhecimento. Queimou bastante. Queimou todos os conhecimentos e matou, olha, essa aqui, ó, são pessoas mortas lá de Kiev, que os russos tiveram que combater com os ucranianos. Que são amigos. Ucranianos, vou mostrar aqui, ó. Um ucraniano brigando, as mulheres lá são muito importantes, porque na hora que fizeram, aqui é um ucraniano, dá uma olhada na mão. E aqui uma cacetada na cabeça de um ucraniano. Então falando agora que a Alemanha, por causa de um cara desse, fez uma administração visando o sadomasoquismo. Uma administração falando assim pro povo que estava passando fome por causa dos tal coisa, por causa das nações que não deixavam crescer, porque fizeram a Segunda Guerra contra eles. Não é os judeus não tinha nada com os judeus. Ele foi depois dos judeus. Depois dos judeus, porque todas as nações falaram, a Inglaterra tem dinheiro, exploraram a gente, fizeram, os Estados Unidos estão cobrando a guerra agora, e ele entrou com esse discurso de administração.
Aí entrou a emoção. Leva as pessoas a cometer insanidades que nem está acontecendo no Brasil. Eu ia mostrar uma foto aqui peraí aqui. Porque é o seguinte, a gente, aqui do Jornal Mundo da Expressão, nós, até agora, nós fizemos um investimento